Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está conectando com o nosso canal, mas seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria ter você aqui como parte dessa classe em que nós aprendemos ou sugerimos uma abordagem para o estudo da lição. Aqui é metodologia, ok? Você pode escolher algum outro canal se desejar estudar a lição de forma mais pormenorizada. Esse não é o canal. Aqui você vê metodologia. Eu parto do princípio de que nós já estudamos a lição e agora precisamos compartilhar isso com alguém. Qual é a melhor maneira de compartilhar? A nossa proposta é que a gente saiba usar os 35 minutos da lição para fazer uma abordagem completa do tema, ok? A lição dessa semana é a lição número 5 e fala de que Deus luta por vocês. Ou seja, aqui já é uma espécie de lições de fé que nós podemos extrair da lição. Comece com o quebra-gelo. Qual é a relação entre amor e livre-arbítrio? Essa pergunta é importante. Você pode iniciar já um diálogo com sua classe para esse primeiro momento introdutório com esse quebra-gelo. Ouça, lembre-se, no máximo 5 minutos de interação, e aí você vai para a introdução da lição baseada no verso para memorizar, que para esta semana é Josué 10:42. E diz assim: E de uma só vez Josué venceu todos esses reis e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. O que é que eu destaco nesse verso? Bom, primeiro, a forma como Deus agiu através de Josué. Josué venceu todos os reis e tomou as suas terras. Mas qual era a razão principal? Eu diria assim: qual é a lição de fé que eu posso tirar? As vitórias de Josué têm uma razão. A razão é porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava pelo povo. Então, chame a atenção na introdução da lição para esse aspecto. O segredo para a vitória, o segredo para termos êxito nas nossas guerras é saber quem está lutando por nós. E Deus faz uma grande diferença. Você não irá vencer. Eu não estou sozinho nesta escuridão. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. Dê uma olhada aí na tela. Você já vai ver a proposta do nosso esboço para essa semana. Lembre-se, nós temos os esboços e temos um momento de interação. Você pode usar os 20 minutos só com o esboço, ou você pode usar os 20 minutos só com a interação. Se quiser usar os dois, aí você pode usar 10 minutos com o esboço e o tempo restante com a interação. Olha, o esboço está propondo você navegar no tema da lição a partir de quarta-feira. Aí você vai para a quinta, depois vem as guerras do Senhor, e a gente vai estudar duas outras lições diárias, e finaliza com o tema da segunda-feira. Observe que está bem diferente essa proposta para essa semana. O que acontece? Eu estou fazendo um apanhado do conhecimento adquirido na lição e organizando de tal forma que a sua abordagem possa ser otimizada com a sequência temática que está sendo proposta aqui. Primeiro, o livre-arbítrio, lição de quarta-feira. Qual é o significado do termo eliminação de um povo? Essa palavra hebraica aí que significa eliminação. Como associar esse conceito ao livre-arbítrio? É bom você fazer essa pegada com a unidade, porque você vai perceber exatamente aquilo que a gente provocou no quebra-gelo. Como conciliar esse conceito do livre-arbítrio com o amor de Deus? E assim, o que acontece quando um povo é eliminado? O que é que está por trás desse conceito em termos de livre-arbítrio? Ok? Quinta-feira, o Príncipe da Paz é uma lição que você já trabalha a temática do ideal supremo, que é a história do exército sírio, como o foco da lição era guerras e conquistas.
Considere a história do exército sírio, porque essa experiência de Israel com o povo, vamos dizer assim, inimigo, não era, a princípio, uma destruição, era um remanejamento. O que Deus queria era tirar os inimigos, desocupar a terra para que o povo habitasse. Mas, às vezes, a resistência a Deus e a negação da autoridade divina pode implicar numa consequência mais grave. Então, lembro da história de Faraó no Egito. Até que chegasse ao ponto extremo da morte dos primogênitos, Deus tentou de diversas maneiras para que eles reconhecessem a sua autoridade. As guerras do Senhor. Então, você vem para domingo e terça-feira, que tanto a iniquidade dos cananeus, que é domingo, e terça-feira, desaprovação, aniquilação, esses dois pontos aqui estão dentro dessa temática, as guerras do Senhor. Porque os cananeus, quem eram os cananeus, explora um pouquinho disso, porque os cananeus representam muito bem os inimigos de Deus no tempo do fim, a forma como a humanidade poderá estar vivendo em tempos de apostasia e de inimizade contra Deus. E aí vem o propósito original em relação aos cananeus, como disse agora há pouco, era desapropriá-los do território, não necessariamente eliminá-los. Mas a resistência deles e a negação a Deus os levou a uma condição de aniquilação. Ok? E, finalmente, segunda-feira, eu sugiro que você termine o tema falando do juiz supremo, porque eu acho interessante terminar com esse tema de segunda, porque, no final, o que vai prevalecer é a soberania de Deus. Ele vai exercer juízo sobre todas as nações. Ok? E aí você pode fazer essa pergunta 2. O que esses versos dizem sobre o caráter moral de Deus? Os versos que estão na pergunta 2. Você pode dialogar com a classe sobre isso. De que forma seu papel como juiz do universo, falando do papel de Deus como juiz do universo, nos ajuda a entender a questão da guerra divina? Lembre-se que é importante você discutir a ação de Deus, porque isso demonstra a sua soberania e a sua autoridade, que implica, no final dos tempos, também exercê-la. Ok? Bom, esse é o esboço que você pode desenvolver. E aí vem a interação, que são 3 perguntas que você pode apresentar para a sua unidade de ação. Você está vendo as perguntas agora aí na tela. Dê uma pausa, dê um print, e você pode levar essas perguntas como base para a revisão do tema da lição dessa semana, de maneira que você destina aí no máximo 5 minutos para cada uma das perguntas e 5 minutos finais para a conclusão. Você aceita ser um agente da paz nos conflitos que enfrenta hoje? Essa pergunta é interessante. Como eu posso contribuir como agente da paz nos conflitos que existem hoje no meio onde eu vivo? Beleza? Próxima semana, o inimigo interno. Aí é uma questão pessoal. Eu quero convidar você para estarmos juntos na próxima semana para estudarmos o tema da lição número 6. Até lá!